A Senhora dos Túmulos, Pharasma. Senhora das Sepulturas, Senhora dos Mistérios, Mãe das Almas, Dama Cinzenta, a Sobrevivente, também conhecida no período Aslante como a Espiral do Destino. Pharasma é a deusa do nascimento, da morte, do destino e da profecia, que julga e pastoreia as almas recém-falecidas de Golarion até sua recompensa final. Após a morte, as almas migram através do Rio das Almas para o cemitério de Pharasma, na esfera externa, que fica no topo de uma torre impossivelmente alta que perfura o turbilhão e o plano astral. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje iniciaremos uma série paralela que realizarei aqui no canal, As Deidades Semanais. Nessa série, uma vez por semana, enquanto ando normalmente com outros tópicos, tratarei de forma profunda das divindades do universo de Pathfinder, começando com os deuses primordiais, seguindo para os deuses nascidos posteriormente e finalizando com os deuses ascendidos. Esta série ainda expandirá posteriormente para os semideuses dos planos como os anciões feéricos, os lordes demoníacos, os caetons demagogos, os senhores angelicais e etc. Pharasma não toma nenhuma decisão sobre se a morte é justa ou não. Ela vê tudo com uma atitude fria e indiferente e decide em qual dos planos exteriores uma alma passará a eternidade. Pharasma também é a deusa do nascimento e da profecia. Desde o momento em que uma criatura nasce, ela vê qual será seu destino final, mas reserva o julgamento final até que aquela alma finalmente esteja diante dela. Como deusa da morte e do renascimento, ela abomina os mortos-vivos e os considera uma perversão. De acordo com a concordância dos rivais, Pharasma é o ser mais antigo da criação, o único sobrevivente da destruição do multiverso anterior. Ela foi responsável por moldar a nova realidade em seus primeiros dias e protegê-la daqueles que permanecem, que sempre viveram fora do multiverso, as criaturas sombrias que existem na escuridão entre as estrelas. De acordo com o Testamento Windsong, ela apareceu sozinha nessa nova realidade e, através do uso do selo, desejou que a maior parte da existência existisse, incluindo a esfera externa, numerosos planos e os 8 primeiros deuses. Junto com o observador Yog-Sothoth, ela se tornou uma das duas âncoras da criação, e entre Pharasma e Yog-Sothoth, a Era da Criação começou com o nascimento do Grande Além. Pharasma é considerada um dos deuses originais que se opuseram a Hovagug. Ela magicamente imbuiu o Dead Vault, a gaiola de Hovagug, com proteções potentes contra a fuga, para servir como prisão de Hovagug. Algum tempo depois, a fuga de Urgatoa do cemitério de Pharasma e o retorno ao plano material trouxe mortos-vivos e doença para o mundo, enfurecendo Pharasma. Pharasma fazia parte também, do panteão, embora menor, Tassiloniano, atuando como uma deusa simplesmente da morte. Durante o tumultuado êxodo dos refugiados Aslante, após o Ethel, os sacerdotes Pharasmi, como são chamados, supervisionaram os funerais que consagraram a terra e impediram que tantos mortos ressuscitassem como mortos-vivos. A morte de Arodin, o primeiro dos deuses ascendidos, no final da Era da Ascensão, foi extremamente inesperada. Sua morte não foi profetizada e depois que ele morreu, a maioria das outras profecias do mundo também começaram a dar errado. Muitos dos sacerdotes de Pharasma perderam a fé ou enlouqueceram com o resultado. Mas aqueles que permaneceram descobrem que o domínio de Pharasma sobre a profecia está se tornando menos importante, enquanto seu domínio sobre a morte, o nascimento e o destino está se fortalecendo. É um momento de mudança para Pharasma e sua fé. Algumas lendas dizendo que Pharasma sabia que a morte de Arodin estava se aproximando, mas optou por não contar aos seus seguidores por razões desconhecidas. A deusa permanece neutra em quase todos os aspectos em relação a outras divindades, e Omedai ainda guarda rancor dela por não ter revelado a morte iminente de Arodin, e brigas eclodiram entre o clero de Pharasma e Arodin logo após a morte deste por razões semelhantes. Urgatoa e seus seguidores são o mais próximo que ela tem de um inimigo. O deus da morte acidental, Xiphos, tem uma rivalidade feroz com a Senhora dos Túmulos, mas não está totalmente claro se esse sentimento é mútuo.
Parasma também tem uma conexão misteriosa com o deus menor do fim dos tempos, Groteus, pois ele paira no céu acima de seu cemitério como uma lua minguante. O clero de Parasma frequentemente trabalhava com os de Aesokar, especialmente aqueles que faziam os partos de bebês Aslanti. Os psicopompos, o psicopompo porteiro Atropos é a filha mais nova de Parasma, e muitos psicopompos sussurram que ela está treinando Atropos para sucedê-la como a sobrevivente deste novo universo. Parasma é mais frequentemente retratado como uma mulher Garundi, de pele acinzentada e olhos brancos. Ela usa um vestido escuro com capuz e segura uma ampulheta cheia de areia vermelha. Ela é alternativamente descrita como uma profetisa louca, uma ceifadora dos mortos ou uma parteira, dependendo de seu papel atual e o qual face dela é adorada. O domínio de Parasma é o cemitério, ou Boneyard, que fica no topo de uma grande torre que se eleva da esfera externa e atrai todas as almas do plano material que passam por ele. No topo da torre há uma vasta necrópole de pátios, túmulos, monumentos e fóruns cheios de almas recém-mortas, aguardando julgamento. Cada seção tem o estilo de um plano externo, diferente, e contém celestiais ou demônios que cuidam das almas e as ajudam a chegar ao seu destino final. Uma vez que Parasma determina seu destino, a própria Parasma reside em um palácio, onde julga as almas mais difíceis que chegam no cemitério. O prazer de Parasma é muitas vezes representado pelo aparecimento de escaravelhos e curiços, ambos os quais podem servir como psicopompos para guiar um espírito que parte para o seu lado. Seus seguidores consideram que as rosas negras trazem boa sorte, principalmente se a rosa não tiver espinhos. A deusa às vezes pode permitir que um espírito que está partindo testemunhe seu assassinato, envie uma mensagem curta para confortar os vivos ou assombre um inimigo. Seu descontentamento é representado por sangramento sobre as unhas, um gosto inexplicável de solo rico, a descoberta de um curral morto, a sensação de que algo importante foi esquecido ou arrepios na espinha. Os servos de Parasma. Parasma emprega vários seres imortais como servos. Entre eles estão os psicopompos, que são criados a partir de almas cujas vidas não os puxaram para o bem ou para o mal, para a estrutura ou para o caos. Eles servem Parasma no cemitério como conselheiros, juízes, zeladores, exploradores, guias, guardas e até soldados, quando necessários. Psicopompos ou ceifadores são monitores nativos do plano do cemitério de Parasma, servindo sua ama, Parasma, a Senhora dos Túmulos, como servidores públicos do negócio da morte, vamos colocar assim, de várias maneiras, como guardar, processar e escrever as almas dos mortos. Eles obedientemente garantem que o processamento das almas dos mortos por Parasma seja feito com precisão. Assim como sua ama, os psicopompos insultam os mortos-vivos como uma perversão do curso natural da morte, que eles consideram sagrados. A maioria dos psicopompos, exceto Shokis e Viducis, usam máscaras que escondem seus rostos, a fim de separar os indivíduos de sua vida anterior, mas ainda honrando sua cultura. Sua presença raramente é notada pelos vivos, que reflexivamente desviam o olhar da morte, a menos que ela venha até eles. Os psicopompos, exceto os Vants, são normalmente formados a partir das almas dos mortos neutros e muitas vezes retêm um pouco da individualidade derivada da existência anterior da alma. A maioria começa sua nova vida como nosóis e é promovida por serviço. A fim de garantir a modelagem justa e uniforme dos planos exteriores, os psicopompos concentram-se em manter a procissão adequada do Rio das Almas. Eles trabalham com os Aeons para defender o Antípode, que conecta o redemoinho, o turbilhão, com a forja da criação. Proteger as almas daqueles que tentariam controlá-las, supervisionar a transição das almas da vida para a vida após a morte e eliminar as interrupções que encontrarem. Embora sua tarefa exija viagens frequentes ao plano material, os psicopompos não têm a capacidade de se mover entre os planos e, em vez disso, mantêm as estradas mortas, uma rede de passagens que conectam o pátio dos ossos ao mundo dos vivos. Suas raças de servidores divinos são os psicopompos Amuf,
criaturas humanoides que lutam contra mortos-vivos e ajudam almas perdidas a encontrar sua recompensa final. Servos únicos. O Nascido da Tristeza é um servo de Parasma na forma de uma criatura parecida com o Linorm, que possui poderes clericais e os usa para lutar contra os mortos-vivos. O Eco da Divindade Perdida. Esse lacaio é um guerreiro espectral enfeitado com um caro vestido aslante. Ele tem uma semelhança incrível com as representações conhecidas de Arodin, e só apareceu a serviço de Parasma no início da Era dos Presságios Perdidos, pouco tempo depois da morte do deus. A Lápide Sem Fim. Este é um servo que parece uma roda animada composta de rocha, que serve Parasma como guardião em seu cemitério. O Administrador da Meada. Este é o Arauto de Parasma. Ela, na verdade, é uma poderosa guerreira alada em armadura prateada, que viaja pelos planos para restaurar a balança entre a vida e a morte, anunciando nascimentos auspícios e levando batalha contra os mortos-vivos. A Igreja de Parasma. Muitos dos adoradores da deusa são aqueles intimamente alinhados com o florescimento da vida ou com o fim da morte. Isso inclui parteiras, coveiros e agentes funerários. As mulheres grávidas costumam carregar pequenos medalhões com sua imagem para proteger seus filhos. Seus seguidores se vestem de preto para suas cerimônias, não importa o costume local, com roupas adornadas com prata e carregam pequenos frascos de água benta. Sua fé é mais comumente praticada em Brevoi, Nex, Osirion, Kadira e Shackles, Tuvia, Ustalav e Varizia, e entre o Muang Expense, Shoat e Dromaz em toda a região do Mar Interno. Parasma também é a divindade mais popular entre a estranha raça planar tocada pela morte, conhecida como Caminhantes do Crepúsculo. Durante a Era das Lendas, antes da morte da profecia, Parasma era adorada por aqueles Aslantes que confiavam no poder da profecia. Os antigos Parasmin odiavam mortos-vivos tanto quanto os modernos, e seus famosos esquadrões de exterminadores mortos-vivos foram rápidos em investigar conjuradores em busca da condição de Lich, e responderam quando mortos-vivos perigosos foram descobertos dentro do Império. Os cidadãos de Aslante sabiam que o perigo estava próximo quando viram o sombrio sacerdote de Parasma. A fé de Parasma foi espalhada pela paisagem mundial por campeões sequestrados de Golarion e permaneceu forte nas sombras durante séculos. Os Parasmins acreditam que já estão mortos e veem a paisagem mundial como um campo de provas finais, onde poderiam provar sua coragem e diminuir seus vícios antes de prosseguirem para o cemitério e receberem seu julgamento. A religião de Parasma acabou sendo banida em Sharim pela Imperatriz Camila, junto com todas as religiões e seus clérigos exilados ou queimados em piras. Parasma também é uma divindade popular no continente de Tianxia, onde é conhecida como Mãe das Almas. O nome reflete sua natureza dupla, tanto como doadora quanto como tomadora de vidas. Sua adoração é mais comum na colônia Taudan de Amanadar, Tangmai, Goka, Shangwang, Sheimen, Sangbai e Ziha. O clero. Seus sacerdotes são tipicamente adivinhos, embora menos desde a morte de Arodin, e necromantes que optam por não criar mortos-vivos. Seus seguidores veem os mortos-vivos com ódio e os consideram uma grande abominação. Os Parasmins consideram que colocar os mortos-vivos para descansar é um dever sagrado. A criação de mortos-vivos é proibida e comandar mortos-vivos em vez de destruí-los também é profundamente desaprovado. Sobre seus templos e santuários. Os templos de Parasma têm a aparência de catedrais antigas e sombrias, geralmente encontradas perto de um cemitério, embora uma única pedra em um campo vazio ou cemitério possa servir como seu santuário. Debaixo dos edifícios há catacumbas cheias de criptas dos mortos. Geralmente, sacerdotes ou moradores ricos da cidade. Acredita-se que ser sepultado nessa catacumba traz o favor da Senhora das Sepulturas. Por exemplo, na cidade osiriana de Soultis, a necrópole dos fiéis estende-se a partir dos terrenos originais do Alto Templo de Parasma. Em contraste com estes, você encontra a Espiral Serena, o majestoso Templo de Parasma em Lamassara. Os serviços realizados pelos fiéis incluem cânticos e cantos,
eles são normalmente considerados uma ocasião alegre e uma celebração do ciclo do vida e da morte. Os membros do clero também mantêm registro das mortes e nascimentos de uma comunidade. Seu papel, em geral, é de confortar aqueles que vivem e facilitar o caminho para a morte. Além, é claro, do seu lado de vida e de nascimento, muitos clérigos e adoradores também servem como parteiras ou médicos. De qualquer forma, textos sagrados. O livro sagrado de Parasma é chamado de The Bones Land in a Spiral, ou Os Ossos Caem em Espiral, escrito por um profeta há muito tempo. Suas previsões são tão vagas que ninguém tem certeza se são precisas ou se já aconteceram. Outras seções que foram acrescentadas posteriormente contêm informações sobre parto seguro, sepultamento adequado de corpos, realização de augúrios e outros assuntos semelhantes. Parasma possui um feriado, inclusive. No calendário do Absalom Reckoning, o terceiro mês, Parast, é nomeado em homenagem à deusa das sepulturas. Os seguidores de Parasma celebram o Dia dos Ossos no dia 5 de Parast. E em nações onde a Senhora dos Túmulos é uma divindade proeminente, seus sacerdotes participam da procissão das almas esquecidas nas semanas que antecedem a festa da colheita. Animais favorecidos. Os deuses são frequentemente associados a certos animais, seja porque possuem uma qualidade favorecida pelo deus, ou porque os fiéis do deus sentem um parentesco especial com eles. Os animais favorecidos por Parasma incluem currais, escaravelhos e elefantes. Organizações. As Vozes do Pináculo são uma ala militante do sacerdote Parasmin, dedicados ao extermínio de mortos-vivos. A Penitência Parasmin é um asceta extremista que vê os prazeres mundanos como indo contra os planos de Parasma, e procuram ativamente aqueles que eles acham que perturbam suas crenças, tornando a vida mais fácil, por exemplo, os conjuradores arcanos. As Casarmetzes são parteiras da igreja tão habilidosas nos procedimentos do parto que conseguem manter a mãe e o filho vivos em circunstâncias terríveis. Domínios, editos e bênçãos. Os editos de Parasma são: esforce-se para entender profecias antigas, destruir mortos-vivos, colocar corpos para descansar. E seu anátema: crie mortos-vivos, profane um cadáver ou roube uma tumba. A deusa concede a seus clérigos e adoradores os domínios e feitiços associados com morte, destino, cura, conhecimento e domínios alternativos, alma, tempo e vigília. Sua arma favorita é o punhal, seu símbolo é um cometa em espiral. Suas cores sagradas são branco e azul. Por fim, as intercessões e bênçãos de Parasma normalmente seguem o padrão, mas não se limitam a: aqueles que impediram a alma de chegar à vida após a morte atraem a ira de Parasma, mas aqueles que apenas se envolvem em atividades para prolongar a vida ou ressurreição são geralmente ignorados, pois eventualmente a morte chega para todos. Bênção menor. Você tem um vislumbre momentâneo e profético do seu destino. Uma vez, você ganha um bônus de status mais 2 em um único teste. Você pode aplicar esse bônus depois que você determinar o resultado, e isso pode alterar potencialmente o grau de sucesso. Bênção moderada. Você ganha um domínio maior sobre as energias da vida e da morte. Seus golpes causam 1 de dano positivo contra mortos-vivos. Seus feitiços que lidam dano positivo a mortos-vivos ganha um bônus de status de mais 1 ao dano por nível de magia. E seus feitiços que curam os vivos ganham um bônus de status de mais 1 nos pontos de vida restaurados por nível de magia. Bênção maior. Parasma mantém você vivo para cumprir seu destino. O mestre de jogo, o narrador, secretamente escolhe um destino que Parasma sabe que você deve cumprir. Até você cumprir esse destino, sempre que você morrer, um infortúnio grave, mas não fatal, acontecerá com você. Você leva pelo menos um dia inteiro para se recuperar e pode enfrentar problemas permanentes como consequência, mas não morre. Se você tivesse morrido pelo menos uma vez sem esta bênção, uma vez seu destino esteja completo, você solta um único suspiro e então morre em paz. Maldições. Maldição menor de Parasma. Visões horríveis ou sedutoras do seu julgamento final distraem você da tarefa em questão. Você sofre menos 2 penalidades em status nas jogadas de iniciativa.
Maldição moderada. O destino se volta contra você e revela presságios terríveis. Adivinhações como o augúrio lançado por você ou que envolve você sempre sugere mal. Uma vez por dia, depois de você tentar um teste, o mestre pode tornar o resultado do teste um natural, uma falha automática. A maldição maior de Parasma. Parasma deseja o fim de sua vida e de sua linhagem. Você torna-se incapaz de ter filhos ou de procriar por qualquer meio, incluindo a habilidade de criar servo de mortos-vivos, por exemplo. E está permanentemente condenado 2. Aforismos associados à Igreja da Deusa incluem que os Parasmins usam um grande número de rituais e símbolos para suas muitas cerimônias. Junto com estes, eles também usam inúmeras frases, incluindo as a seguir. Todos os que vivem devem enfrentar o julgamento dela. Esta frase é habitualmente proferida como se deve fazer um destino, quando se deve fazer um destino ou decisão, ao avisar alguém ou até avisar alguém sobre um mau comportamento. Este ano, não, ainda não. Uma breve oração, falando com a deusa da morte, pedindo para adiar o inevitável, para que os palestrantes realizem mais feitos em sua vida. As areias de Parasma continuam correndo. Esta frase, em referência às areias do tempo fluindo continuamente através da ampulheta de Parasma, é comumente falada quando alguém está tomando muito tempo ou quando é preciso esperar muito tempo. A senhora o guardará. Um solene juramento para manter um segredo, jurando que apenas Parasma ouvirá isso do confidente, e claro, só depois da morte. De qualquer forma, senhoras e senhores, esta foi Pharasma, a sobrevivente, a primeira deidade, nascida no universo de Golarion, a senhora do destino e dos túmulos. Esta foi nossa deidade semanal. E se você ainda está comigo, agradeço profundamente. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que possa se interessar no assunto. E até a próxima!